Olá a todos, bom dia. Eu sou André Bahia Campelo e hoje eu apresento meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Influência Genética das Anomalias Dentárias em Irmãos Gemelares, em uma revisão de literatura integrativa. O meu trabalho foi orientado pela minha queridíssima professora, doutora Viviane Sarmento. Então vamos lá? As anomalias dentárias incluem variações no número, tamanho, forma ou estrutura dos dentes, que podem surgir desde a vida intrauterina até o desenvolvimento pós-natal da criança. A literatura traz uma relação entre a genética com o desenvolvimento das anomalias, já que o desenvolvimento dentário é um processo regulado por interações indutivas e está sempre sob controle genético. E é durante essa complexa regulação que pode haver a capacidade de gerar as anomalias dentárias, que podem afetar tanto a dentição decídua quanto a dentição permanente. Então, por exemplo, nesse exame radiográfico de túneis e colaboradores, é possível avaliar a agenesia ou a ausência congênita da unidade 12 e a microdontia da unidade 22. Dois exemplos de anomalias dentárias. Mas o quão influente realmente é a genética perante o desenvolvimento dessas anomalias? Para que nós possamos analisar essa relação de uma forma mais precisa e fiel, o ideal seria comparar indivíduos que compartilhem o mesmo DNA. E porventura, esses indivíduos são os irmãos gêmeos monozigóticos. E por compartilharem o mesmo código genético, eles são considerados um modelo único para pesquisas genéticas comparativas. E além disso, eles também apresentam as variáveis ambientais minimizadas, já que na grande maioria dos casos, esses irmãos compartilham a mesma criação, mesmos hábitos e estilos de vida semelhantes. Sendo assim, os objetivos do meu trabalho são descrever, analisar e comparar o comportamento das anomalias dentárias entre irmãos gêmeos monozigóticos. Na metodologia do trabalho, foi realizada uma busca bibliográfica nas bases de dados PubMed e BBS, dentro do recorte temporal de 2005 a 2024. Optou-se por aumentar esse recorte temporal por se tratar de uma literatura mais limitada. Os termos descritores utilizados foram twins, dental anomalies e epigenetics, processados com o operador booleano AND. Inicialmente, foram encontrados 108 artigos. Como critérios de inclusão, foram selecionados trabalhos na língua inglesa ou portuguesa, incluindo revisões de literatura, projetos de pesquisa e relatos de caso, e os trabalhos que contemplassem o tema no resumo. Como critérios de exclusão, foram removidos trabalhos anteriores a 2005 e trabalhos que não contemplassem o tema no resumo. Sendo assim, de 108 trabalhos, foram selecionadas 15 publicações, incluindo essas 15, 5 trabalhos da literatura cinzenta. Mas o que a literatura nos traz? Que as principais anomalias dentárias são impactações dentárias, retenções prolongadas, agenesias e dentes supranumerários, sem haver prevalência por sexo ou idade. A idade sendo um dado impreciso por não saber ao certo quando a anomalia foi desenvolvida no indivíduo. No entanto, sabe-se que as anomalias dentárias são mais prevalentes na maxila em relação à mandíbula e na dentição permanente em relação à dentição decídua. Além disso, a etiologia das anomalias dentárias é incerta. Não se sabe quais são os fatores causais específicos para o desenvolvimento delas. Portanto, sugere-se uma influência genética mais predominante no desenvolvimento das anomalias em relação aos estímulos externos e ambientais. Ainda assim, são trazidos como possíveis fatores na literatura quadros infecciosos prévios, deficiências nutricionais, traumatismos dentoalveolares e administração de substâncias teratogênicas pela mãe. Mas nós debatemos, enfim, os irmãos gêmeos monozigóticos. Por que falar sobre eles? Porque, já que esses indivíduos apresentam o mesmo código genético, comparar a prevalência das anomalias dentárias nessa população nos permitiria sugerir se as anomalias dentárias são deveras mais influenciadas pela genética ou pelos estímulos ambientais. E nós temos um exemplo claro disso trazido por Suzuki em 2023. Nós temos aqui um relato de caso que trouxe dois irmãos gêmeos univitelinos de 12 anos do sexo masculino. Então nós temos o primeiro irmão, o irmão AA, que procurou a clínica odontológica com queixa de falta de espaço para tratamento ortodôntico. O exame de tomografia computadorizado de feixe cônico demonstrou a posição do canino da unidade 13 do lado direito impactado.
Então, nós temos aqui nessa imagem o canino impactado, ultrapassando levemente a linha média, causando reabsorção radicular externa das unidades 12, 11 e 21. E numa visão lateral, é possível ver que esse canino causou uma reabsorção radicular externa mais severa ainda na unidade 11. Se nós avaliarmos o irmão B, nós temos as mesmas descrições tomográficas e as mesmas características, mas a diferença é o lado. Então, nós temos aqui o paciente LA, que apresentou no exame de tomografia computadorizada o canino superior do lado esquerdo impactado. Então, nós temos aqui o canino impactado, também ultrapassando levemente a linha média e causando reabsorção radicular externa, dessa vez das unidades 22, 21 e 11. E também na visão lateral, nós temos que esse canino do lado esquerdo causa também uma reabsorção radicular externa mais severa, assim como o outro irmão. Se nós agruparmos todas as imagens, é possível ver que a única diferença é o lado. Esse padrão na literatura é trazido como um padrão de imagem espelhada, que não é tão raro os casos trazidos. Mas uma pergunta que não quer calar. Se esses irmãos gêmeos são monozigóticos, apresentam o mesmo código genético, por que a expressão fenotípica das anomalias dentárias foi diferente? Bem, a essa pergunta nós temos uma resposta: a epigenética. A epigenética é um campo de pesquisa presente nas ciências que investiga como os estímulos ambientais podem ativar determinados genes, alterando o fenótipo. Durante o desenvolvimento do ser humano, as células podem seguir múltiplos destinos, e somente uma única mudança no trajeto em um determinado momento pode trazer resultados completamente diferentes. Então, imaginemos nessa imagem de rios e colaboradores. Nós temos o irmão A e B, que são irmãos gêmeos monozigóticos. O irmão A, na infância, sofreu um acidente e um traumatismo dentoalveolar. O irmão B, não. É um momento em que uma célula do irmão A segue um trajeto e o irmão B segue outro. É nesse momento que tudo muda. É nesse momento que as anomalias dentárias são expressas de forma em que há discordância de formas diferentes. Então, apesar dos irmãos gêmeos monozigóticos compartilharem o mesmo código genético, eles podem apresentar fenótipos dentários distintos. Como, por exemplo, nessa imagem trazida por Peter Nade, em que aqui se trata de duas irmãs gêmeas univitelinas, em que a imagem à esquerda, a irmã apresenta a agenesia do incisivo lateral inferior, com apenas 1, 2, 3 dentes. Enquanto a irmã do lado direito não apresenta anomalia dentária alguma. Bem, foi feito um estudo maior e pioneiro na área em 2005, que esclarecerá com mais precisão. Esse estudo foi trazido por Townsend, e foi um estudo que foi feito na Austrália, que reuniu dados radiográficos e modelos de estudo de irmãos gêmeos monozigóticos, sendo agrupados no total 278 pares. Esse estudo teve como principal objetivo analisar a prevalência das anomalias dentárias nessa população. Desses 278 pares, apenas 24 pares apresentaram alguma anomalia. Em se tratando de irmãos gêmeos monozigóticos, com o mesmo código genético, espera-se que uma grande maioria tenha a anomalia dentária de forma concordante, ou seja, a mesma anomalia. Porém, de 24 pares, apenas 3 tiveram a mesma anomalia. Isso representa apenas 12,5%. Então, a partir desse estudo, outros foram trazidos, apesar de limitados na literatura, que fizeram avaliações e comparações dos irmãos gêmeos monozigóticos. E foi possível, com esses estudos, sugerir que as anomalias dentárias também são influenciadas pelos estímulos ambientais, o que vai de encontro com o que modelos de estudo antigos traziam, em que somente ou de forma preponderante a genética era mais importante no desenvolvimento dessas anomalias dentárias. Inclusive, o termo idênticos para esses casos não deve ser empregado, já que esses irmãos não apresentam o mesmo fenótipo dentário e são deveras diferentes. No entanto, não se sabe a predominância dos estímulos ambientais perante a influência genética. Se é mais predominante, se é menos predominante, ou se é 50%. Mas então, o que é possível concluir? Que as anomalias dentárias decorrem de uma interação multifatorial entre aspectos genéticos e ambientais.
E os fatores ambientais podem modular a expressão fenotípica, influenciando o número, a morfologia e a posição dos dentes acometidos. O conhecimento acerca das anomalias dentárias permite ao cirurgião dentista um diagnóstico precoce, que pode, então, minimizar efeitos deletérios e prevenir sequelas funcionais e estéticas. Contudo, a etiologia de grande parte dessas alterações ainda não é completamente compreendida, o que reforça a necessidade de estudos científicos mais aprofundados. Essas foram as referências utilizadas no meu trabalho e muito obrigado. Eu meio que divei.